como é viver a filha da sua... Agora filha, assim, é a filha da sua mãe, também no cinema, um negócio assim. E ainda mais nessa produção, que é de um sucesso absoluto, Gente, né? eu juro, eu recebi, foi um teste, né? Me chamaram pra fazer o teste, tinham outras atrizes maravilhosas. Viu, gente? Não vai achando que é fácil assim não, tá, Brasil? E ela vai falar isso também. Foi fazer um teste. Não, e ficou realmente entre eu e uma outra menina que é maravilhosa, que eu super admiro, que eu adoro. Mas graças a Deus eu consegui. Porque eu amo esse filme. Eu amo, eu tenho memória afetiva com ele também, porque eu lembro da minha mãe nele, o Tony, tudo tal, não sei o quê. E aí, quando fechou com o Rafa também, eu já era muito fã do Rafa Infante. Eu falei, cara, essa é a tempestade perfeita. Fiquei muito feliz. Assim, foi uma... Ai, vai ser muito bom. Foi um respiro, assim, sabe? delícia. Foi muito legal. Muito Olha, legal. a gente vai pro intervalo, mas já a gente vai falar do livro da Cléo Pires, porque ela ainda tem tempo, gente, para arranjar para ser autora. Como é que ela faz isso? A gente vai falar sobre isso. E a gente garante, eu e Gil do Vigor, já que você deu aquele spoiler pra gente, surpresinhas pra você também, Cléo. Oba! É eu adoro já. surpresas, A gente surpresas volta boas. já. 11h31. Não sai daí não, minha gente. Tipo, um bombom. Kit de pneus Pirelli Aro 14 por R$ 459 no Pix com cupom. Projetor 4K por R$ 695. Na Shopee, compensa mais. Dizem que ele não nasceu. Foi convocado. Na Europa, chamavam-no Mago, porque amaciava a gravidade e invocava ângulos impossíveis. No México, era gênio. Esfregava a chuteira e o gol acontecia. Outros cantos nomearam-no Bruxo, que gargalhava antes do feitiço. E há quem diga que ele só retorna de tempos em tempos, quando o rolê aleatório mais exige. E o rolê do bruxo vai ser aqui na Globo, na Copa do Mundo. Durante as transmissões estarei aparecendo aqui e ali e acompanhar de perto essa amarelinha que eu conheço bem. Copa é na Globo. A gente joga junto. Chegou a promoção que você vai torcer para ganhar. Promoção Seleção de Prêmios Itaú. Você pode ganhar uma experiência em Ibiza comigo, R$1 milhão em barras de ouro e prêmios toda semana. É só ser cliente Itaú, participar da promoção no app e usar o Itaú. Participe! Isso é Brasil no pé, isso é Brasil na mão. Itaipava é a minha cerveja, a mais brasileira de todas. Receita nacional, leve e refrescante, é orgulho do primeiro ao último gole. Por isso Itaipava é perfeita para qualquer rolê. Até os aleatórios que eu me amarro. Vamos, Brasil! Itaipava, a cerveja para quem é Brasil até no copo. Beba com sabedoria. Eu sou um demônio, mas almejo ser um deus. Você pode tentar. Eu tenho a força! Isso é tudo que você tem? Eu tava segurando a minha força. Mestres do Universo, 4 de junho, nos cinemas. E se a gente pudesse encurtar a distância e conectar dois mundos completamente diferentes? No instalar de dedos, diretamente do outro lado do planeta, as culturas chinesa e baiana se encontram no especial Bahia-China, Encontro de Dois Mundos. E qual a linguagem mais universal que existe? A música, claro. A Orquestra Neo Gibá atravessa o globo rumo à sua primeira apresentação em solo chinês. Mais do que música, uma imersão na cultura e nos costumes de um país que impressiona por seus efeitos tecnológicos. Que viagem, né? Sábado, depois do Mosaico Baiano, eu te conduzo nessa ponte entre Bahia e China, Encontro de Dois Mundos. Tem café da manhã e tem café da manhã com Piraquides, Piracanjuba Pro Force e leites Piracanjuba. No segundo episódio dos Cavalinhos na Copa, comigo, Lucas Gutierrez, eles não estão pra brincadeira. Ok, eles estão um pouquinho pra brincadeira.
Nós vamos conhecer os parques de Orlando e a cultura de Miami, repleta de latinos. Olá, que tal? E não é que tem fãs dos nossos cavalinhos até por aqui? É domingo, o fantástico mundo da Copa. Vai ser a maior viagem no Fantástico. Com 15 anos de credibilidade, a Eloy Tintas inaugurou sua nova sede em Luiz Eduardo. Maior espaço, melhor estrutura e amplo estoque. Além de ser tinteira e especializada, a Eloy Tintas representa várias marcas, possibilitando atendimento rápido e entrega imediata. Excelência no atendimento, melhores preços e condições de pagamento. Entregamos em toda a região do Mato Piba. Eloy Tintas, do chão ao avião. Nós temos a solução. Tá rolando? Alô, pessoal, aqui é o Locíbio. Eu tô passando aqui para convidar vocês para o grande torneio que, no dia 31 de maio, irão participar equipes da sede, do interior e de outros municípios. Serão 32 equipes que irão disputar aqui o torneio do Locíbio. Conto com a presença de vocês. Quer ver o seu evento no Tá Rolando? Manda para o nosso e-mail. Rosa está grávida. E quando é que tu vai contar pra Josué? Tava esperando o bucho apontar e não ter mais jeito. E para sair do cangaço, vai ter que bater de frente com Josué. Isso não vai acabar nunca, não, hein? Eu já falei que vai acabar. Não falei? Quando? Não interessa quando. Não grita comigo, não. Hoje, depois de Quem Ama Cuida, Guerreiros do Sol. Mas Você é apresentado por Sempre Lar. Tem tudo que sua mãe ama. Tem na Sempre Lar. E de coração, Óticas Diniz. Agora, Gil do Vigor. Diga, a gente minha tem amiga. uma dica importante, mas uma dica importante mesmo. Sabe quando você tá vendo um jogo de futebol e o vizinho grita gol? Bem antes do lance chegar na sua TV, e aí a gente fica com uma raiva danada porque a gente ganha o spoiler antes de assistir. Ah, não. Aí, desculpa. A emoção é você acompanhar ali e fazer o gol. Agora, principalmente nessa época de Copa do Mundo. É sem falar que todo mundo quer curtir da melhor maneira assistindo aos jogos com imagens perfeitas na TV. Por isso, a Globo está lançando o projeto Antenas, uma iniciativa que amplia o acesso ao sinal da TV aberta em todo o Brasil, tá, gente? E é legal falar que as antenas, gente, internas, elas são fáceis de você encontrar nas lojas de eletrônicos. Elas têm preços super acessíveis e a instalação é super fácil. É só conectar aqui na televisão e só. Mas assim, eu só queria falar pra você o seguinte, porque, amiga, aconteceu comigo muitas vezes, como eu tô em várias casas, me mudando, em alguns lugares eu chego e aí não tem um hotel que eu fiquei, não tem um negócio bom, então na minha casa... Você quer ver o sinal da TV aberta. Você quer o sinal da TV aberta. E aí eu fico pensando que eu vou pegar uma antena, colocar em cima da minha casa, fazer agonia, aí eu não coloco antena. Imagina, né? Mas sabendo que é só fazer tunk, pegou. Uma Não é televisão muito mais compatível, fácil, você simples. consegue encontrar em qualquer loja de eletrônico. Exato. E aí, olha aqui, é super pequenininho, super fácil. Mas nós temos um recado de uma pessoa que nós amamos muito, que é o narrador Everaldo Marques e o comentarista Denilson, que vão explicar tudinho. Vamos ver. Já foi cobrado para o Brasil, que sai jogando aos 15 do... Atrasou aí, né? Não deixe o grito de gol te pegar de surpresa. Assistindo jogos na Globo com a sua antena, você comemora no tempo certo, sem susto. E não precisa de internet! E com a melhor imagem, está ali já a sua. Tá chegando, hein, Brasil? Isso, Everaldo, Adoro seus ele. maravilhosos. Mas é importante falar pra você aí de casa, gente, olha, pra ter o sinal da Globo, você não precisa contratar operadora. Plano ou assinatura é simples, gente. É pegar a antena, instalar, começar a assistir. É um sinal estável, a imagem de altíssima qualidade. Então, não cuidar. É simples, fácil e barato. E não precisa de assinatura, como o Gil falou. Com a antena, o grito de gol é na hora. E futebol é sempre na Globo e a gente joga junto também. Então, olha, gente, fica a dica aí, dica boa. Que a gente vai sempre que puder reforçar aqui com vocês também. Projetinho maravilhoso, fique antenado. Agora voltamos aqui com o nosso papo com a multitalentosa Cléo Pires. Cléo,
Em 2022, você lançou um livro, Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar, que tá aí do seu ladinho, né? Vamos mostrar pra todo mundo que tá acompanhando a gente? Forte, né? Todo mundo que já amei, já... Todo mundo que amei já me fez chorar. Agora, eu e a Gil, como bons curiosos que somos, me conta o que te levou a escrever esse livro. Eu tava numa fase, assim, acho que caindo na real de muitas dinâmicas de relacionamentos que eu vivia e que eu tinha vivido, que eu ainda vivia. Não só amorosos, românticos, mas assim, em todos os âmbitos. E entendendo como a gente aprendeu a se relacionar de uma forma tóxica, controladora, às vezes abusiva, sabe? Emocionalmente ou psicologicamente. E eu queria falar sobre isso, eu queria botar pra fora, eu precisava curar muitas coisas, mas eu queria fazer de uma forma que as pessoas também pudessem se identificar e achar um alento naquilo, sabe? Então eu busquei a Tati Maciel, que é uma autora maravilhosa, que eu adoro os livros dela. Ela escreve, toda vez que eu leio alguma coisa dela, eu sinto que é como se ela tivesse entrado dentro de mim e escrito o que eu tava sentindo. Eu preciso me juntar com ela. E aí eu tava num bloqueio de escrever gravíssimo, eu não conseguia escrever nem diário na época. E aí eu falei pra ela, Tati, olha, vamos fazer uma parceria que é o seguinte, eu vou ser a coautora, os temas, os conteúdos, as coisas eu vou trazendo pra você, mas você formata, pensa no modelo e a gente lança. Ela falou, vambora. Eu falei, mas você já fez alguma coisa assim? Ela falou, não. Eu falei, não sei nem como eu vou explicar pras pessoas, mas é isso, tudo bem. E aí a gente fez e lançou, e aí tinha uma música minha com o mesmo nome também. Foi na época que eu lancei o meu primeiro álbum também. E te ajudou a te curar? Muito. A arte cura, com certeza. Agora sabe o que cura também? Amor. Com certeza. Olha só o recadinho especial que eu Ai, gente, vamos fazer chorar, pelo amor de Deus. Cleo, essa artista tão incrível, grande atriz, cantora, e que inspira tantas pessoas através do seu caráter e do seu exemplo de vida. Parabéns, minha filha, por tudo que você tem conquistado. Você merece tudo de lindo. E eu te amo demais. Beijo, meu amor. Patinho. Eu amo muito essa mulher, gente. Meu Deus do céu. Incrível. Eu choro, eu não consigo. Ah, mas tá tudo bem chorar também. Não, mas foi só uma emoçãozinha. Não foi? Às vezes é um choro copioso, aí não dá. E que mãe linda, né? Vou te contar. Não dá, né? Uma coisa. Você pergunta, tem mais? Claro que tem mais. Vamos ver. É pra pegar no coração. É pra pegar Falei, no ai, coração. passei ilesa. Pra pegar no coração. Ainda não. E aí, moçada do Mais Você? Ana, tô com saudade, também tá de férias, bom demais, né? Enfim, eu tô aqui pra falar da minha filhota, sua perfeita. Caramba, eu tenho o maior orgulho de você. Você atuando, você cantando. Que surpresa gostosa que foi. A música que eu fiz pra nós dois, né? Lembra? Sempre que estamos juntos, todo mundo em volta percebe que a gente espalha o nosso amor. É tanto amor que a gente recebe. E por aí vai. Eu amo você muito, filhota. Muitão. Viu? Parabéns pela tua garra. Você é uma guerreira. Como atriz, você arrebentando sempre, aí resolve cantar e arrebenta mais ainda. Te amo, sua perfeita. Cleomosa. Ai, meus Te amo. amores. Beijo. Tô morrendo de saudade. Amo você. Bom, eu tô recém-operado, mas não poderia deixar de gravar um vídeo pra Cleo, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela sabe disso. Eu sou fã da Cleo. Além de ser uma grande cantora, uma grande atriz, é um ser humano iluminado. A Cleo é corajosa, ela chuta pra gol, ela é linda, ela sabe quem ela é e não tem medo de nada. Filhinha, eu te amo, te amo, te amo, mais do que infinito. Eu Beijo. te amo mais que tudo. Que lindo, seus pais. Eu tenho muita sorte. É lindo de ver. Eu tenho muita sorte, porque além de ter um pai e uma mãe biológicos incríveis, eu ainda ganhei um pai, como é que eu posso dizer?
de vida da minha alma. Foi um encontro, assim, incrível. Tem mais um encontro pra gente fechar com chave de ouro. Ai, meu Deus. E que esse encontro também mudou muito sua vida. Ai, meu Deus do céu. Mostra que você é uma mulher muito amada. Olha só. Muito amada. Oi, minha diva máxima. Eu vejo como se você estivesse no resgate da sua essência. Através do mato, né? Mexendo na terra, colhendo, plantando, né? Muito feliz de te ver também atuando de novo nas novelas, né? Que é um lugar que você ama estar e compartilhar todo o seu conhecimento. Eu te amo demais, minha linda. Nossa Senhora, um beijo. Meu tudo, minha vida. Ai, que lindo. Eu te amo demais, gente, é lindo. Meu unicórnio. Eu falo que ele é meu unicórnio. É bom, lindo, né? Gente, você merece esse amor. Eu acho que você tá fazendo a Lana em coração acelerado, então era a nossa missão deixar o seu coração acelerado. Mas muito quentinho também, porque realmente você é muito amada. E é um prazer te receber aqui no Café da Ana Maria e te ver de volta às novelas. Obrigada. Porque a gente gosta e sente saudade, né, Gil? Eu também adoro. Ai, muito sucesso. Amém. Que você brilhe. Você já é uma pessoa incrível. Eu sempre fui seu fã. Obrigada. Eu acho que o Brasil tem a honra de ter você com essa humildade, com essa luz, com esse carisma, com esse carinho. Então, assim, eu realmente adoro que a gente tenha muito mais aí, viu? A gente quer ver muito vigor. É isso. Vamos com tudo. Eu quero com muito vigor, com certeza. O Mais Você de hoje tá terminando, mas amanhã a gente promete tem mais também, né? Não nos abandonem, gente, porque amanhã esperamos você depois do encontro. Beijo, gente! Bora abraçar a Cléo! Bora abraçar a Cléo! Ai, você é demais! Ai, Cléo! Mais Você foi apresentado por Sempre Lá. Tem tudo que sua mãe ama. Tem na Sempre Lá. E de coração, Óticas Diniz. Não é nada fácil encarar a ira de Otoniel. Se acha que eu vou deixar minha neta aí, as suas patas? Pata não, mais respeito! Hoje. Você não tem ideia do sofrimento do Dr. Arthur com a família dele. O importante é que ninguém se meta com a minha. Quem ama, cuida. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Olá, um excelente dia para você. 11h48. Imagens ao vivo da cidade de Ibotirama, com sol forte. A temperatura máxima chega aos 32 graus a partir das 2 horas da tarde. Neste momento, 30 graus na cidade, já faz um calorão na região de Ibotirama. Olá, seja bem-vindo ao nosso Bahia Meio-Dia. Vamos para as principais notícias do dia de hoje. Ocorrências de casos positivos de circovírus em Ararinhas Azuis, na cidade de Curaçá, faz o ICMBio transferir mais de 60 aves para a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Quem tem os detalhes é Tiago Santos, que vai aparecer aqui na tela pra gente. Oi, Tiago, bom dia para você. Oi, Lisboa, muito bom dia para você, para quem acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. O criadouro de Curaçá, aqui no norte baiano, tem mais de 100 aves. Cerca de 34 delas apresentaram, esse diagnóstico positivo para o circovírus. E é justamente para que as demais aves não sejam diagnosticadas com essa doença que elas foram trazidas, então, para esse centro de preservação que fica em Petrolina, no estado do Pernambuco. Essa operação foi realizada ontem pelo ICMBio, com apoio da Polícia Federal e também do INEMA. Já já eu volto aqui no Bahia Meio-Dia trazendo os detalhes dessa ação realizada ontem aqui em Curaçá, na região norte baiana. Volto com você, Lisboa. Até daqui a pouco, então, Tiago trazendo todos os detalhes. Polícia de Barreiras investiga a morte de um homem perto do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social de Barreiras. Carlos Augusto, já tem alguma informação sobre esse homicídio? Carlos, bom dia para você.
Tudo bem? Bom dia, Lisboa. Bom dia a todos que acompanham esta edição do Bahia Meio Dia. Já temos o nome completo da pessoa que foi assassinada. Paulo José Dias Bezerra. Ele tinha 46 anos, o corpo foi encontrado hoje de manhã e agora há pouco, por volta das 10h30, 10h45 da manhã, a polícia já localizou 2 pessoas suspeitas de terem cometido o crime. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes completos aqui nesta edição do Bahia Meio Dia. Não perca. Lisboa, estou voltando contigo e a gente retorna já já. Até daqui a pouco então, Carlos. Obrigado pelas primeiras informações. E tem outros assuntos aqui também. Mesmo sendo maioria da população brasileira, as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho. E hoje é o último dia da expedição Meninas Curiosas. Olha só aí na imagem na sua tela, um projeto educativo itinerante que traz ideias sobre o futuro de um jeito totalmente lúdico. E olha só, você já tomou o cafezinho hoje? Ou vai tomar daqui a pouco, depois do almoço? Nós preparamos uma reportagem especial sobre o nosso queridinho, nosso querido café. Até já, então daqui a pouco. Bora falar agora do preço da gasolina. O preço está alto, chamando a atenção em várias cidades do estado. Teve algum reajuste na região norte? Será que teve? Vamos agora com Luiz Gustavo Ribeiro. Oi Luiz, bom dia para você. Oi Lisboa, muito bom dia para você e para todos que nos acompanham. Aqui em Jacobina, por exemplo, esse reajuste ainda não foi aplicado. A Selen divulgou um reajuste de mais de 3% na gasolina que é vendida para as distribuidoras. É claro que isso vai impactar no bolso dos condutores de todo o estado. Algumas cidades já estão aplicando esse reajuste, mas Jacobina e Juazeiro ainda não estão com os novos preços, mas a expectativa é que nas próximas semanas esses preços cheguem também às bombas aqui das cidades da região norte. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre mais um aumento que vai pesar no bolso do consumidor, viu, Lisboa? Volto contigo. Até daqui a pouco então, Luiz. Obrigado pelas informações. Esse é o cardápio do nosso Bahia Meio Dia. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Bahia Meio Dia para as regiões Norte e Oeste. Então, o homem foi encontrado morto hoje nas proximidades do CRAS, no bairro Cascalheiras, em Barreiras, no oeste do estado. A vítima foi esfaqueada. Carlos Augusto traz agora os detalhes deste crime que aconteceu logo no início da manhã de hoje, não é isso, Carlos? Isso mesmo, Lisboa. Bom dia mais uma vez, né? Uma pena a gente ter que começar essa edição do Bahia Meio Dia desta quinta-feira, um dia tão bonito em Barreiras, com sol e com calor, com uma notícia triste como essa, né? Foi nas primeiras horas da manhã que esse homicídio foi confirmado. Eu passei na escalada já o nome, né? Mas estou repetindo aqui para você que está ligando a televisão agora. É um homem de 46 anos de idade, chamado Paulo José Dias Bezerra. Ele foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira na rua São Sebastião, que fica no bairro da Cascalheira, aqui em Barreiras. Cascalheira, para quem não sabe, é um bairro da periferia da nossa cidade, um pouco afastado do centro e um local de pessoas muito boas, pessoas muito trabalhadoras, mas que infelizmente têm registrado crimes com violência já há algum tempo. Segundo informações da Polícia Militar, que recebeu o chamado para atender esta ocorrência, os policiais chegaram lá por volta das 6h40. A recém tinha amanhecido e encontraram então equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, já prestando socorro à vítima. Após uma avaliação mais detalhada do corpo, o óbito foi confirmado ainda no local pelos paramédicos do SAMU, então, que estiveram no bairro da Cascalheira. A vítima estava caída na rua e foi identificada pelos próprios familiares dela. Imagina só que cena triste, né? Os familiares terem que fazer a identificação do corpo na rua ainda, no bairro da Cascalheira. Após a confirmação da morte, a área foi imediatamente isolada pela guarnição da Polícia Militar para que a cena do crime fosse preservada e, a partir daí, a Polícia Civil, que também esteve no local, pudesse fazer o
os primeiros levantamentos para saber com detalhes o que tinha acontecido. A equipe da Delegacia de Homicídios de Barreiras se deslocou até o fato e fez então o trabalho pericial. A PM realizou diligências em áreas próximas onde aconteceu esse crime para tentar encontrar algum suspeito. E a novidade desse caso é que agora há pouco, por volta das 10h40 da manhã, um homem e uma mulher já foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. A mulher não teve o nome divulgado, mas o homem sim. É o autor, o principal suspeito de ter cometido o crime, Isaac Santos Souza, que já está detido. Ele alegou, logo que chegou à delegacia, que a vítima lhe agrediu com tapas no rosto e que por isso ele teria cometido essa atitude. É claro que ainda tem muita coisa para ser esclarecida em relação a esse crime. A partir dos depoimentos, a polícia vai ter certeza de fato o que aconteceu. Só confirmando então, antes da gente concluir a nossa participação, o nome do homem que foi encontrado morto, Paulo José Dias Bezerra. Ele tinha 46 anos e o crime aconteceu no bairro da Cascalheira, aqui em Barreiras. Qualquer novidade, ainda nesta edição, a gente atualiza estas informações. Lisboa, estou voltando com você. Eita, Carlos, que situação, hein? Esse homicídio que aconteceu em Barreiras, desse homem que, segundo as testemunhas, as informações também passadas por este rapaz que foi preso, né? Ele foi agredido com um tapa no rosto e aí imediatamente dá uma facada nesse rapaz, não justifica, lógico, chamava a polícia, enfim, e perto do CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, que provavelmente tem muita demanda, muito movimento, né, no centro de referência, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, uma violência que chama atenção em qualquer ponto aí da cidade, né, e outros locais também aí da cidade de Barreiras. Obrigado, viu, Carlos, pelas informações. E olha só, 51 mil pés de maconha foram eliminados da zona rural de Xorroxó, povoado de Sítio dos Bahia. Essa foi uma ação integrada da Polícia Militar, CIP Caatinga e as Polícias Civil e Federal. Na primeira área, com aproximadamente 1 hectare, foram localizados cerca de 40 mil pés da planta no local. Também foram encontrados materiais utilizados para acompanhamento do cultivo, adubação, secagem e um sistema de irrigação, olha só, que abastecia outra área de plantio. Na segunda plantação, foram contabilizados aproximadamente 11 mil pés de maconha. Os policiais localizaram ainda 2 acampamentos, 2 tendas de secagem e vasto material de lona utilizado aí para secagem e embalagem, além de aproximadamente 370 quilos de maconha pronta para consumo. Todo o material foi incinerado no local. Ninguém foi preso. E um homem de 45 anos morreu na noite de ontem após ser atropelado por um ônibus na BA-373 em Senhor do Bonfim, no trecho da zona rural do município. De acordo com o batalhão da Polícia Rodoviária, a vítima caminhava às margens da pista quando foi atingido por um ônibus que fazia o transporte de passageiros de Senhor do Bonfim. Luiz Gustavo Ribeiro traz mais detalhes aqui pra gente. É um segundo caso que a gente traz. Essa semana a gente abriu o Bahia Meio-Dia, na segunda-feira, falando também de um senhor que foi morto às margens da rodovia. Agora mais um outro caso, não é isso, Luiz? Oi, Lisboa. Pois é, o segundo caso de atropelamento que acontece aqui na região norte do estado, em municípios bem próximos, inclusive. Dessa vez, esse caso foi registrado em Senhor do Bonfim. O caso que nós trouxemos ontem aqui do Bahia Meio-Dia foi registrado entre Antônio Gonçalves e Pindobaçu. São cidades que fazem aí, são próximas, né, que ficam bem pertinho. Então, 2 casos bem semelhantes, inclusive, nas 2 ocasiões, as 2 vítimas estavam caminhando às margens das rodovias, às margens de BAs, quando foram atropeladas. Esse caso que aconteceu ontem em Senhor do Bonfim foi registrado na BA-373, um caso que foi registrado na zona rural do município, entre a entrada do povoado de Cariacá e a sede do município. A vítima desse atropelamento foi um homem de 45 anos de idade. Ele foi identificado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária como Adilson Alves Damasceno.
segundo informações do BPRV, que foi acionado para atender essa ocorrência, quando os policiais militares chegaram nesse local, infelizmente a vítima já estava sem vida e o corpo do Adilson já estava às margens da rodovia. Segundo a polícia, a vítima estava caminhando às margens da BA-373 quando um veículo que teria sido um veículo do tipo ônibus particular, teria atropelado esse homem de 45 anos de idade. Esse ônibus transportava passageiros de Senhor do Bonfim para a comunidade de Quissé, que também fica na zona rural de Senhor do Bonfim. Apesar desse atropelamento, nenhum passageiro que estava dentro do ônibus ficou ferido, mas infelizmente o Adilson morreu ainda no local, ele não chegou a ser socorrido. O veículo permaneceu no local, a polícia informou que o trânsito chegou a ser um pouco afetado e o corpo de Adilson foi encaminhado para o IML de Senhor do Bonfim e foi liberado na manhã de hoje para os familiares. Esse caso foi registrado na Delegacia Territorial do município. A Polícia Civil informou por meio de nota que acompanha o caso, que já começou a investigar essa situação, mas que mais detalhes sobre esse acidente só devem ser esclarecidos após a conclusão dos laudos periciais que estão sendo feitos pelo Departamento de Polícia Técnica da cidade. Então a Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias, o que é que pode ter provocado esse atropelamento que infelizmente vitimou esse homem de 45 anos de idade. Como eu falei, Lisboa, segundo o caso aqui na nossa região, bem parecidos os dois casos, tanto de ontem quanto de hoje, as vítimas estavam caminhando às margens da rodovia. No caso que nós trouxemos ontem, foi uma situação que um carro atropelou o idoso de 66 anos de idade, que também não resistiu e morreu no local desse acidente. Então fica o alerta também para toda a população. Os dois casos, inclusive, em trechos da zona rural desses municípios. Volto contigo no estúdio, Lisboa. Obrigado, Luiz, pelas informações. E a polícia está investigando justamente as causas destes dois acidentes, parecidos aí, que aconteceram na zona rural, ali na região norte do estado, Foram duas pessoas, uma prática comum das pessoas caminharem às margens da rodovia, correrem, fazer atividade física ou se deslocarem para um ponto a outro, E eu estava conversando justamente no início dessa semana com um coronel especialista em segurança do trânsito e ele estava falando justamente que essas pessoas precisam andar no contrafluxo, ou seja, no sentido contrário a que os carros estão caminhando, estão vindo justamente para observarem qualquer movimentação irregular do veículo, ter o tempo aí de se afastar do local. Infelizmente, acabou acontecendo mais um segundo acidente ainda nesta semana na região norte aí do nosso estado. E olha só, a seguir, uma operação coordenada pelo ICMBio retirou junto com a Polícia Federal 69 ararinhas azuis e 2 araras maracanãs do criadouro em Curaçá, no norte da Bahia. A ação aconteceu após a confirmação de casos de circovírus entre as aves e também por causa do descumprimento de medidas de biossegurança. Olha as imagens aí na sua tela. Entregar qualidade de ensino e merenda com desjejum tem sido nosso compromisso com os 22 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Luiz Eduardo Magalhães. Mas entregar ensino bilíngue, material escolar, fardamento completo, mochila e tênis, isso sim é fazer mais por quem mais precisa. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Vem aí, só nesta sexta. Dia de comprar barato de verdade. Preços imperdíveis para você encher o carrinho. Não perca, é só nesta sexta, a partir das 7 horas, em todas as unidades dia a dia. Nesta sexta, sábado e domingo, em Luiz Eduardo Magalhães, os gigantes vão entrar em campo. Feirão Gigantes do Oeste, no estacionamento da Praça dos Três Poderes. Centenas de motos e carros seminovos com financiamento a partir de 0 de entrada ou primeira parcela em setembro. Não perca! Meio-dia, 5 minutos, uma excelente tarde para você. Imagens de São Desidério, região oeste do nosso estado. Agora meio-dia, 30 graus, viu? No iniciozinho da tarde aí, nesse horário na região de São Desidério. A máxima chega a 31 graus agora à tarde na região. Outra imagem agora na tela, outra cidade. Paulo Afonso agora na sua tela tem previsão aí de céu nublado
neste período agora da tarde para a região de Paulo Afonso, mas segundo a previsão, não vai chover na região aí de Paulo Afonso. Uma operação coordenada pelo ICMBio retirou quase 70 ararinhas azuis e 2 araras maracanãs de um criadouro em Curaçá, no norte da Bahia. A ação aconteceu após a confirmação de casos de circovírus entre as aves e também por causa do descumprimento de medidas de biossegurança no local. Tiago Santos vai aparecer aqui no telão para atualizar essa situação que aconteceu ontem, não foi isso, Tiago? Exatamente, Lisboa. Segundo o ICMBio, essa medida, inclusive, essa ação, teve o respaldo aí de uma decisão judicial e, para isso, o órgão teve o apoio da Polícia Federal, do INEMA e também da Polícia Militar. Um dos motivos que levaram então à deflagração dessa operação foi esse descumprimento de medidas de biossegurança nesse criadouro que funciona na cidade de Curaçá, no norte baiano. Segundo o ICMBio, por exemplo, estavam sendo descumpridas aí medidas básicas de higiene, como a questão da limpeza e a desinfecção diária das instalações e também dos comedouros, que segundo o órgão estavam aí sujos com acúmulo de fezes ressecadas, e a não utilização também, outro agravante, a não utilização de equipamentos de proteção de segurança, e de proteção individual, os EPIs, isso por parte dos funcionários. Porém, o agravante maior dessa situação que levou nessa operação a ser deflagrada foi a identificação aí, o diagnóstico dessa doença circovírus em aves que estavam nesse criadouro. O circovírus é uma doença que não tem cura e que pode, inclusive, levar à morte dos animais. O criadouro tinha 105 aves, 103 ararinhas azuis e 2 maracanãs. De acordo com o ICMBio, 34 aves, desse total de 105, 34 aves testaram positivo para o circovírus. E essas 71 aves, sendo 69 ararinhas azuis, foram justamente retiradas desse criadouro para que não possam pegar essa doença, ou seja, para que elas continuem aí saudáveis. Elas foram trazidas, inclusive, e já estão na sede do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, a Semafauna, que funciona na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina. Segundo o órgão, a separação entre as aves positivas e negativas para o circovírus é fundamental justamente para proteger os animais saudáveis e garantir a segurança desses animais nesse programa de reintrodução da ararinha azul na natureza. Essa operação como um todo foi deflagrada pelo ICMBio, porém a Polícia Federal esteve realizando aí a segunda fase da Operação Blue Hope. Na primeira fase, que foi deflagrada no ano passado, aí, a polícia apreendeu centenas de exemplares da espécie no contexto dessa investigação que analisa aí, possíveis violações à legislação ambiental e também sanitária. A gente lembra que o primeiro diagnóstico de circovírus no criadouro aconteceu em maio de 2025. Naquela época foi apenas um diagnóstico e agora já são 34 aves que estão infectadas, segundo o ICMBio, com a doença. Mais cedo eu conversei com a Cláudia Sacramento, ela que faz parte, ela que é a chefe, na verdade, dessa operação, que retirou essas ararinhas lá de Curaçá e trouxe aqui para o Vale do São Francisco para Petrolina, e ela falou um pouquinho mais dessa operação e o que acontece a partir de agora. Vamos conferir. Como a gente sai de um indivíduo para 34 indivíduos positivos, nesse um ano, a gente entendeu que a medida mais eficiente seria a retirada desses animais que não estão doentes, negativados para circovírus, para um local que desse a esses animais manejo adequado, garantisse esse manejo adequado e garantíssemos que não houvesse mais infecção, novos contágios desses animais. Então, ontem ocorreu a transferência desses animais negativados, não doentes, para outra instituição, uma instituição pública federal, com equipe especializada em manejo de animal silvestre, que agora vai dar o devido tratamento a essas 69 ararinhas e 2 maracanãs que foram
retiradas ontem. A gente faz essa transferência porque o nosso objetivo maior é que essas 69 ararinhas volte para o programa de reintrodução na natureza. Esse é o nosso objetivo maior. Para isso, a gente precisa garantir que esses animais estejam saudáveis, porque a gente não pode pensar também só nas ararinhas. Então, se eu solto uma ararinha doente, né, essa ararinha pode contagiar outras espécies de papagaios, periquitos, arara nativas da região. Então, essa medida é uma medida provisória preventiva. A gente segue monitorando a saúde desses animais, continua a testagem de pesquisa para circovírus, garante que esses animais estão negativados. A gente precisa fazer várias rodadas desses testes. À medida que a gente tiver a garantia que todos esses animais estão negativados, eles retornam para o programa de reintrodução. Bom, diante dessa operação, né, que foi deflagrada ontem pelo ICMBio, com apoio da PF, do INEMA e da Polícia Militar, nós procuramos o criadouro da ararinha azul, lá de Curaçá. Em nota, eles falaram para a gente que recebeu com perplexidade a ação realizada ontem pelas autoridades ambientais. Disse, inclusive, que exames laboratoriais mais recentes indicaram resultado negativo para o circovírus nas aves testadas e que, inclusive, estava informando, né, de forma constante todos esses resultados. Disse que desde o início das medidas de enfrentamento ao circovírus na região, nenhuma ave foi a óbito e que durante todo esse período o criadouro manteve acompanhamento sanitário permanente com protocolos de biossegurança, manejo e bem-estar animal. O criadouro também disse, através de nota, que mantinha interlocução técnica contínua com o ICMBio sobre medidas de manejo, biossegurança e bem-estar das aves. Disse, inclusive, que estava prevista ontem uma nova rodada de testagem onde estavam essas ararinhas. Falou também que as medidas adotadas ontem, né, na verdade essa ação realizada ontem, compromete diretamente a continuidade operacional do programa de conservação conduzido pela instituição e disse também que o criadouro Ararinha Azul está à disposição para colaborar com as autoridades competentes na condução responsável das medidas necessárias. Eu conversando, né, mais cedo com a Cláudia, que nós acabamos de ouvir aqui no nosso Bahia Meio Dia, ela me explicou que essas ararinhas vão seguir, né, como ela disse aí, em observação nesse espaço que fica no Semafauna aqui em Petrolina e que a previsão é que essas ararinhas possam, quando, né, for o momento seguro, retornar à natureza, justamente nesse programa de reintrodução da natureza. A triste notícia, Lisboa, é que infelizmente os animais que testaram positivo para o circovírus, ou seja, as 34 ararinhas que testaram positivo para a doença, elas não podem mais retornar à natureza. Como eu disse no início, é uma doença que não tem cura, então colocá-las né, de volta à natureza representaria risco para a fauna local. É uma doença que não passa para os humanos, tá? É importante lembrar disso, mas pode prejudicar aí a fauna, a flora, a fauna, na verdade é a fauna mesmo aqui da nossa região. Então, as 34 aves que foram identificadas, diagnosticadas com essa doença, permanecerão nessa quarentena e não retornarão à natureza. Já as que foram trazidas aqui para o Vale do São Francisco, em breve, ainda não se sabe quando, devem voltar a voar no céu azul do nosso sertão baiano, lá em Curaçá, aqui no norte baiano. A gente torce para que esse processo dê tudo certo. Volto com você aí no estúdio, Lisboa. Isso, Tiago. Obrigado pelas suas informações. E o objetivo agora é conter, né, o avanço dessa doença. Você trouxe muitas informações aí, vou acrescentar algumas também aqui, trazendo as informações do ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, que fala que o circovírus é uma doença originária da Austrália, considerada, olha só, uma das mais graves entre as aves como araras, papagaios e periquitos. E o circovírus afeta principalmente as penas e o bico dos animais. E entre os sintomas estão alterações na coloração das penas, falhas no empenamento e deformidades no bico. Como o Tiago falou, a doença não tem cura e mata as aves na maior parte dos casos. Apesar disso, como também Tiago reforçou aqui a informação, o vírus não infecta humanos nem aves de produção.
Agora, 12h15 aqui no nosso estado. Olha só, notícia triste agora, tá? Morreu em Salvador, outra notícia triste, né? Morreu em Salvador Rosângela da Silva Menezes, de 27 anos, vítima de feminicídio. Natural de Irecê, ela havia sido transferida para a capital baiana após sofrer graves queimaduras provocadas por um incêndio criminoso na casa onde morava com os 3 filhos. De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Irecê, o crime aconteceu na madrugada do dia 16 de maio. No imóvel estavam Rosângela, o então companheiro e as crianças de 5, 10 e 13 anos, fruto de outro relacionamento. Olha a imagem aí de Rosângela. A polícia suspeita que o homem tenha ateado fogo dentro de casa, o companheiro então, né? E ainda liberado as bocas do fogão, o que teria intensificado as chamas. Rosângela foi socorrida por vizinhos e levada para o posto de saúde de Irecê, sendo depois transferida para Salvador. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes. O suspeito foi preso na cidade de Goiânia, lá em Goiânia, Goiás, na semana passada. As crianças não se feriram neste incêndio. Respirar agora para um assunto mais leve. O café presença certa na mesa dos brasileiros está mais barato e voltou a ganhar força no consumo do país. Eu mesmo sou viciado em café, tomo o dia todo aí, viu? E você também? Olha só, a redução no preço do produto já é sentida aí por comerciantes e consumidores, enquanto a expectativa de aumento na produção anima o setor. Em casa, no trabalho ou nas padarias, o café é símbolo da rotina de milhões de brasileiros e está presente no dia a dia da população. Excepcional, o cafezinho todos os dias, né? Eduardo passou a consumir o cafezinho com 30 anos e hoje não começa o dia sem ele. Não gostava de café, não tinha o costume, mas acho que a gente vai envelhecendo e vai mudando o paladar. E comecei a gostar de café, né? Um dia tomei, falei, vou tomar, vou provar e comecei a gostar. E hoje a gente busca qualidade, né? Até compro, eu viajo aí, quando eu saio eu procuro café em grão para moer, eu tenho um moedor em casa. Todo dia de manhã a gente faz aí moer o café, um café bom, de qualidade. Puro ou com leite, sem ou com açúcar. Tem para todos os gostos e várias combinações são permitidas. Um cafezinho de manhã tem que vir acompanhado com o quê? Um pão de queijo, um bolinho, é isso. O cafezinho cai bem com tudo, né? Com tudo. Um cafezinho bem quentinho, com pão de queijo, é o suficiente, tá bom. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Após uma queda na procura do produto no ano passado, o consumo da bebida está em recuperação. Nos 4 primeiros meses do ano, a busca pelo cafezinho cresceu 2,4% no país. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, o aumento do consumo se deve à maior oferta da matéria-prima, o que faz com que os preços caiam. Em abril, por exemplo, o café tradicional reduziu 15,5% em relação a abril do ano passado. A diferença foi notada nesta padaria em Luiz Eduardo Magalhães. A empresa compra 40 quilos de café por mês. Quando abre 6 horas da manhã, às vezes tem até cliente esperando pra gente pedir o cafezinho assim. Tem um cafezinho? Tem sim. E qual é o tipo que mais sai? O café, os dois, café com açúcar e o sem açúcar. Café com leite também, mas o café puro mesmo é o que mais sai. A tendência é que os preços continuem a cair. A Companhia Nacional de Abastecimento aponta que a produção de café vai crescer 18% na safra deste ano. Quanto mais oferta, melhor o preço, o que agrada quem comercializa o produto. Satisfação também para quem compra. A Dilma é fã de um café com leite. Não pode faltar e tem que ter leite. Mas café de qualquer jeito é ótimo. Não pode faltar. Não pode faltar. Não pode mesmo, viu? Pois é, com açúcar, sem açúcar, com leite puro, é bom demais. Deu até vontade agora, hein? Antes do almoço e depois do almoço também. Olha só, a Bahia é o terceiro estado brasileiro com a maior área de vegetação nativa desmatada e 2 cidades do oeste estão neste mapa. A gente volta após o intervalo com essa e outras notícias. Até já. A guerra de Nayane ganha as redes e Agrado e Eduarda pagam o preço. A guerra de sempre.
Eu contra as duas desnecessárias. O meu pai quer que eu grave um depoimento de paz com elas. Quando a gente subir naquele palco, a gente vai calar a boca deles tudinho. Com a nossa emoção, com a nossa voz, com o nosso talento. Hoje, eu quero uma declaração das três. Nayane, Agrado, Eduarda. Uma declaração dizendo que tá tudo certo, direta, sincera, objetiva, civilizada. Coração acelerado. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu. Agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. A exclusividade das grandes marcas ao seu alcance. Ótica Visalis. Qualidade, sofisticação e consultoria especializada, proporcionando a você a melhor experiência em usar óculos. Ótica Visalis. Benedita Silveira, Centro. Nesta sexta, sábado e domingo, em Luiz Eduardo Magalhães, os gigantes vão entrar em campo. Feirão Gigantes do Oeste, no estacionamento da Praça dos Três Poderes. Centenas de motos e carros seminovos com financiamento a partir de 0 de entrada ou primeira parcela em setembro. Não perca! Bill Brody, caçador de tempestade profissional. Meu pai era um gênio. Will tem o sonho de seguir os passos do pai. E vai atrás deles sem medo. Às vezes não há problema em ter medo, porque eu tô aqui e ele não. Domingo, 12h15. Nada ainda? Tudo isso é um tornado. Caçador de tormentas. Em temperatura máxima. Meio-dia, 22 minutos, Ponte Metálica agora em Paulo Afonso. Trânsito fluindo normalmente aí, viu? Sem engarrafamento, sem congestionamento na Ponte Metálica Dom Pedro II. E olha o sol brilhando forte na região de Paulo Afonso. Temos outra câmera, agora Juazeiro, sol brilhando forte também. Lá na região norte, né, do nosso estado, o trânsito mais movimentado ainda ali na ponte que liga as cidades de Juazeiro a Petrolina. Meio-dia, 23 minutos. Um homem foragido da Justiça do Estado do Paraná foi preso em Luiz Eduardo Magalhães. A prisão aconteceu nas dependências do complexo da Bahia Farm Show. O procurado trabalhava na montagem da Bahia Farm Show. Segundo a polícia, chegou a denúncia de que ele trabalhava na montagem de estrutura dos estandes. Após procedimentos de abordagem, os policiais constataram que o homem possuía um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da comarca de Londrina, relativo à sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de roubo. Falamos com a organizadora do evento, que disse que o complexo da Bahia Farm Show conta com sistema de segurança. E no ano passado, mesmo quando foi implantado, teve algumas ocorrências neste sentido. O relatório anual do desmatamento do Brasil, feito no ano passado pelo Mapa Biomas, apontou que a Bahia é o terceiro estado brasileiro com a maior área de vegetação nativa desmatada e 2 cidades da região oeste baiano estão no mapa do desmatamento. Carlos Augusto vai aparecer aqui no telão para a gente e vai falar sobre essa situação, né, Carlos? Infelizmente. Pois é, Lisboa, infelizmente, né, uma estatística que nenhum município brasileiro, né, gostaria de fazer parte, afinal trata de desmatamento, né, e trata muitas vezes de atitudes que são consideradas como crimes ambientais, quando não há realmente a autorização necessária por parte dos órgãos ambientais. Isso acontece muito nas áreas chamadas de agricultáveis, principalmente na região que é conhecida como Matopiba, né, e
compreende os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da nossa Bahia, que são considerados ainda como fronteiras agrícolas. E, infelizmente, existem pessoas que cometem esse tipo de atitude, né, fazer o desmate de forma ilegal, sem a autorização dos órgãos ambientais, e isso acaba engrossando as estatísticas. Mas os números, conforme você falou, Lisboa, estão de fato no Anuário do Desmatamento no Brasil. Eles são divulgados pelo menos uma vez a cada ano. E a pesquisa mais recente foi feita pelo MAP Biomas, né, o oeste do estado. Infelizmente, é a parte da nossa Bahia mais atingida. E olha, a Bahia foi o terceiro estado, de fato, que mais desmatou em 2025 áreas nativas de vegetação de cerrado. E também de outros biomas. Jaborandi e São Desidério estão entre as 10 cidades do país que mais fizeram desmates. É a supressão da vegetação feita para transformar estas áreas de vegetação nativa em polos agropecuários. O estado, no caso a Bahia, era o 5º colocado nessa triste estatística, subiu para o 3º lugar. Eu tenho o dado aqui atualizado do anuário: 110.616 hectares foram desmatados só no ano passado. Maranhão e Piauí lideram, então, essa estatística nacional. Isso serve como um alerta, né, porque realmente é necessário produzir, as pessoas precisam comer, mas a gente precisa, antes de mais nada, preservar os recursos naturais, afinal, sem esses recursos não há produção que se sustente. Lisboa, eu volto com você ao vivo. Cuidar do nosso mundo, né, Carlos? Então, você estava falando aí da supressão da vegetação, que é a retirada, né, a extração da vegetação para o avanço da tecnologia, como você bem pontuou aí no seu ao vivo. Muito obrigado pelas informações, meu amigo. E olha só, um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio em Santa Maria da Vitória, na região oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é acusado de atacar outro homem com golpes de faca na região da Feirinha, do município. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. O suspeito foi conduzido por policiais militares para a primeira delegacia territorial de Santa Maria da Vitória, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele permanece agora à disposição da Justiça. Mesmo sendo maioria da população brasileira, as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho. Além do preconceito e da desvalorização profissional, elas seguem recebendo salários menores do que os homens. Uma realidade que afeta milhares de brasileiras e evidencia os desafios da busca por igualdade no ambiente profissional. As mulheres são maioria da população nacional. Elas representam 51,5% do total de habitantes do país, o equivalente a aproximadamente 105 milhões de brasileiras. Apesar disso, as mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho do Brasil e enfrentam diariamente preconceitos. Formada em engenharia elétrica, profissão que tem em sua maioria profissionais do sexo masculino, Lícia vivencia o machismo na pele. Quando era um engenheiro, né, que era o membro masculino, tudo que ele falava era acatado, não sentia tantos questionamentos. Hoje, quando eu tenho uma pessoa à frente, que é uma mulher, tem vários questionamentos. São várias perguntas para a gente validar a mesma coisa. Além da desqualificação, Lícia e tantas outras mulheres brasileiras têm que encarar ainda uma outra realidade: a diferença salarial no mercado de trabalho. Um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego mostra que as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens no setor privado no país. A série histórica mostra que a desigualdade vem aumentando. Em março de 2024, a diferença salarial era de 19,4%.
Em setembro do mesmo ano, subiu para 20,7%. Em 2025, esse índice permaneceu crescendo e agora alcança 21,3%. Na remuneração geral, mulheres ganham R$ 3.965,94 por mês, enquanto os homens recebem pouco mais de R$ 5.000. O levantamento aponta ainda que a disparidade salarial varia de acordo com o porte da empresa. No caso, por exemplo, das pequenas, com até 250 funcionários, a diferença salarial entre homens e mulheres existe, porém é menor. O levantamento aponta ainda que, quando se considera os setores econômicos, no caso de indústria e também da agropecuária, essas diferenças são ainda mais alarmantes. Diferente, por exemplo, do setor de comércio e serviço. Então, existe uma divisão clássica, né, sexual do trabalho, na qual as mulheres geralmente ocupam os trabalhos reprodutivos e os homens ocupam os trabalhos produtivos. No caso, os trabalhos produtivos são trabalhos que geram riqueza, são trabalhos que geram acúmulo. Os reprodutivos são tipo os que reproduzem todos os dias, como limpeza, cuidados. Então, nessa divisão sexual do trabalho, as mulheres acabam recebendo menos, porque esses trabalhos são considerados, além de menos prestigiosos, são trabalhos que são considerados naturais. A Liz é mais uma mulher que também passou pela triste experiência de ser desvalorizada no mercado de trabalho. Eu sou formada em negócios internacionais, essa é a primeira formação, e é um mercado de trabalho que é assim majoritariamente masculino. E eu sentia na pele essa diferença das propostas que chegavam para mim, né, de trabalho, que elas tinham muita diferença de valor em relação aos cargos, mesmo os cargos que os homens ocupavam. Para mim foi assim um choque, né, quando eu vi que isso era realidade, e a saída para isso foi eu sair da área, eu mudei de área, me tornei autônoma e comecei a empreender para poder mudar essa realidade. No Brasil, a Lei 14.611 foi sancionada em julho de 2023 para reforçar o direito de homens e mulheres a receberem remuneração igual para os mesmos trabalhos e obriga empresas com mais de 100 empregados a adotar medidas para garantir transparência salarial. Apesar desse e outros avanços, a luta feminina continua em busca de uma sociedade verdadeiramente justa. Eu ainda acredito que as empresas privadas precisam, de fato, ter uma equipe de RH, uma equipe que vai contratar, pensando nas especificidades também das mulheres. Então, as mulheres, realmente, elas têm dificuldade de participar de alguns empregos por conta da dupla jornada de trabalho. Então, as empresas acabam contratando mais homens, porque sabem que as mulheres vão estar ocupadas, por exemplo, com a maternidade ou com os cuidados do lar. Pois é, e esse RH precisa estar dialogando o tempo todo com os donos das empresas, justamente para fazer esse projeto aí e melhorar a vida das mulheres na área do trabalho, né? Principalmente da área privada aí do trabalho. Seguem abertas até o próximo domingo, dia 31 de maio, as inscrições para um processo seletivo que vai beneficiar estudantes da rede pública de Juazeiro com bolsas integrais em cursos pré-vestibulares e pré-ENEM. Ao todo estão sendo ofertadas 120 bolsas distribuídas entre estudantes que já concluíram o ensino médio e alunos que estão finalizando os estudos neste ano. Volto agora com o Tiago Santos, que nos conta, né, como os interessados podem participar. Tiago. Lisboa, a notícia é melhor ainda, viu? Na verdade, são 420 bolsas, né, tanto para ensino presencial quanto também à distância, que estão sendo ofertadas aí nessa iniciativa. Quem vai conversar agora com a gente, tirar as dúvidas, é o Cauã Barros, diretor de Juventude. Cauã, boa tarde, bem-vindo ao nosso Bahia Meio-Dia. Primeiro explica para a gente quem é que tem direito, né, que pode se inscrever para participar dessa seleção. Boa tarde. Boa tarde. O programa Prova Juazeiro é dividido em dois grupos, né? 50% é reservado para estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio e os outros 50% são para estudantes egressos que já concluíram o ensino médio. É importante destacar que tem que ser estudantes que estudaram na rede pública, seja municipal ou estadual, e que estão na base do CAD único. E para além dessas vagas, nós temos a reserva de vagas, né? Que 30% são para pessoas autodeclaradas pretas e pardas, 5% para jovens PCDs e 5% para pessoas transexuais e travestis. Em relação às vagas, explica pra gente direitinho, Cauã, quantas são para presenciais, né? Quantas vagas presenciais, quantas à distância? Pronto, esse ano nós temos 420 bolsas, né?
são 120 de bolsas para o ensino presencial e são 300 para o ensino para o curso online. Lembrando que estudantes da zona rural de Juazeiro têm uma bonificação de 20% sobre a média final de avaliação para o curso online. Como é que vai acontecer a seleção? É por ordem de inscrição? Vai haver aí, tem os critérios, né, os pré-requisitos para ser selecionado? Como é que vai funcionar o processo? Pronto, as inscrições elas são selecionadas a partir do histórico escolar. Quem está no terceiro ano é a partir das médias do segundo ano e quem já concluiu a partir das médias do terceiro ano. Aí é feita uma média geral e o jovem vai ser feito um ranqueamento e os jovens primeiros, né, vão poder acessar as vagas. E fora isso é selecionado um cadastro reserva de cerca de mais de 50%. Na prática, o que é que os alunos vão aprender ali, Cauã? Pronto, a Prova Juazeiro é um cursinho pré-vestibular e pré-ENEM. Então a gente oferta em instituições privadas essa bolsa para que os alunos possam se preparar tanto para o Exame Nacional do Ensino Médio, que está com inscrições abertas, como para os pré-vestibulares aqui da região. As vagas, como Lisboa falou, podem ser feitas, né, podem ser preenchidas, na verdade, até o domingo, dia 31. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser ter acesso ao link, pode procurar a sede da secretaria, como é? Pode sim, pode procurar a gente aqui na secretaria. A gente está aqui no Paço Municipal, né, de 8 até as 2 horas da tarde, à disposição para atender quem tiver qualquer dúvida, para a gente poder fazer a inscrição. Perfeito. Cauã, muito obrigado, viu, pela entrevista, uma ótima oportunidade, viu, Lisboa? Então, quem tiver alguma dúvida, vem aqui no Paço Municipal, antiga Paço Municipal, né? Fica aqui na região central da cidade. Até amanhã, no sábado e no domingo, procura aí, por exemplo, o Diário Oficial do município aqui de Juazeiro, que tem lá o link da inscrição e todos os detalhes do edital, que, claro, é importante ler também, né? Iniciativa extremamente importante, inscrições até domingo. Volto com você aí no estúdio, Lisboa. Uma notícia excelente, né, Tiago? Mais de 400 bolsas aí, bem importante para você, viu, aluno? Obrigado, Tiago, pelas suas informações. Até já. E atenção você que é de Uauá, os atendimentos presenciais no fórum estão suspensos temporariamente até o início de agosto, por causa de uma reforma que está sendo feita no prédio. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. As pessoas estão sendo atendidas de forma online agora, tá? As audiências estão acontecendo normalmente e o atendimento às partes pelos canais oficiais do balcão virtual e e-mail. Quem tiver dúvida pode ir lá no fórum presencialmente e um servidor vai informar e direcionar para o atendimento online. E hoje é feriado de uma cidade que tem vários açudes que represam riachos pertencentes à bacia do rio Itapicuru. Sabe qual é a cidade? Senhor do Bonfim, aqui na sua tela, olha só. Que completa hoje 141 anos de emancipação política e tem programação rolando o dia todo. Pela manhã teve hasteamento das bandeiras na Praça Nova do Congresso. Mais de 25 escolas da rede municipal de ensino participaram do cortejo, levando para a avenida apresentações culturais, fanfarras, carros alegóricos e o orgulho de serem bonfinenses. O ponto alto e mais aguardado da programação será comandada por Bel Marques, o cantor, a partir das 7 horas da noite. O trio elétrico sairá do Monumento da Sanfona, passando pela Avenida do Contorno e encerra na Avenida 2 de Julho. E eu peguei a informação aqui do IBGE que o Senhor do Bonfim é o município com a maior população quilombola do Brasil, gente. Segundo o censo 2022, o município registrou mais de quase 16 mil pessoas autodeclaradas quilombolas, o que representa cerca de 21% de sua população total, segundo o último censo 2022 na cidade de Senhor do Bonfim. Parabéns, então, à cidade de Senhor do Bonfim, 141 anos. E a seguir tem reportagem sobre a expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro em Orolândia, um projeto educativo itinerante que traz ideias sobre o futuro de um jeito totalmente lúdico. Olha as imagens aí, a gente mostra já já. Tá sabendo que meu irmão pediu a sua neta em casamento? Eu mato o irmão de vocês. Não é nada fácil encarar a ira de Otoniel. Se acha que eu vou deixar minha neta aí, as suas patas? Pata não, mais respeite! Para. Hoje. Você não tem ideia
do sofrimento do Dr. Arthur com a família dele. O importante é que ninguém se meta com a minha. Quem ama, cuida. Operação Fecha Mês no Iga Beleza. Tinta coleção outonalizante Soft Color, R$ 21,90 cada. Kit Biostratos, só R$ 79,90. Linha Trans Hidratation Base, o shampoo tá saindo por R$ 119,90. Vem brincar beleza! Há 20 anos, Luiz Eduardo Magalhães é o palco da maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste. A Bahia Farm Show reúne tecnologia agrícola, negócios, conhecimento e articulações que impulsionam o futuro do agronegócio mundial. Somos um só. Bahia Farm Show 2026, edição histórica. Oferecimento AIBA. Somos Bahia Farm Show. Somos você. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu. Agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. O que não pode faltar no São João é aquela boa música para dançar a dois. E no São João da Rede Bahia, você ainda escolhe a sua favorita no Troféu Zelito Miranda. Qual hit vai levar o título de melhor música neste São João? Para votar, basta acessar o G1 Bahia e escolher a música que acende a fogueira do seu coração. O resultado você confere aqui na nossa programação. São João da Rede Bahia. Oferecimento Volkswagen, patrocinador oficial da seleção e dos sonhos dos brasileiros. Imagens ao vivo de Barreiras, o trecho urbano com o trânsito já movimentado nesta região, sol brilhando forte em Barreiras, nesse iniciozinho de tarde. Temos outra cidade agora? Olha só, a Ponte Presidente Dutra, como está bem movimentada, principalmente para quem sai de Petrolina em direção a Juazeiro neste momento. O motorista encontra um ponto de lentidão nesse exato momento aí na ponte. Quem vai no sentido contrário já encontra trânsito livre em direção a Petrolina, Pernambuco. Olha só, gente, a Sela, empresa responsável pela refinaria de Mataripe, anunciou um reajuste de quase 4% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. O aumento já começou a ser percebido na capital do estado, mas ainda não foi aplicado em postos de Juazeiro e Jacobina. Mesmo assim, os motoristas das duas cidades estão enfrentando preços elevados, altíssimos, nos postos de combustíveis. Quem chega para contar isso aí é ele, Luiz Gustavo Ribeiro. Luiz, já estou vendo aí o preço, né, da gasolina. Pois é, Lisboa, o preço aqui em Jacobina está bem alto, bem mais alto que várias cidades aqui da Bahia. Olha só, nesse posto de combustíveis, a gasolina comum está saindo o litro por R$ 7,19. Lisboa, você falou sobre o preço em Salvador. Eu lembro que em março nós fizemos uma entrada, um giro pelo estado todo, falando sobre o preço do combustível em toda a Bahia. E aqui na região norte do estado foram as cidades que apresentaram esse preço mais alto. Aqui em Jacobina, os postos de combustíveis, nossa equipe fez um giro aqui pela cidade, os postos de combustíveis estão vendendo o litro da gasolina entre R$ 7,15 e R$ 7,19, né? Então, esse preço é bem alto, mas em Juazeiro esse preço está ainda mais alto. Em Juazeiro o preço da gasolina está saindo por R$ 7,50 em média, um preço bem elevado aí em comparação com outras cidades. Aqui em Jacobina ainda não há um prazo para o reajuste que foi dado pela Selen ainda neste mês. Segundo os postos de combustíveis, eles já estão cientes desse reajuste, mas ainda não chegou às bombas dos postos de combustíveis aqui da cidade. Em Juazeiro, como eu falei, o pessoal também está praticando um valor ainda antigo, um valor que está sendo praticado aí nas últimas semanas. Esse reajuste também não foi repassado para o consumidor. Porém, há uma expectativa dos postos de combustíveis daqui da região norte do estado que esse reajuste de 3,6% que foi para as distribuidoras também cheguem às revendedoras, que são os postos de combustíveis. Então a expectativa é que nos próximos dias, nas próximas
próximas semanas o preço da gasolina também suba aqui na região norte do estado. Esse preço já está sendo sentido em algumas cidades, como é o caso de Salvador. Diversos postos de combustíveis já registraram aumento nesta semana, mas aí nos próximos dias também deve se espalhar por todo o estado. Nossa equipe entrou em contato com a Selen, que informou hoje, por meio de nota, que os preços dos produtos da refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis, como é o caso do custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, o câmbio e o frete, e também podem variar para cima ou para baixo. A empresa possui uma política de preços transparente e informou que está amparada por critérios técnicos em consonância com as práticas internacionais de mercado. Nossa equipe também entrou em contato com os Sim Combustíveis da Bahia, que representam os postos revendedores. Eles informaram em nota que o mercado é livre e competitivo e que cabe a cada posto revendedor decidir se irá repassar ou não o reajuste da Selen ao consumidor. Então é um livre mercado, né? Cada posto acaba podendo decidir aí se passa ou não reajuste. E aqui em Jacobina, por enquanto, não teve reajuste, viu, Lisboa? Volto contigo. Pois é, Luiz, aqui na capital baiana o preço da gasolina, né, do litro da gasolina saiu de R$ 6,49, a média agora é R$ 6,99 e a gente espera que o preço despenque aí no meio de junho, quando a galera começa a sair para curtir, pegar estrada para o São João. Pois é, muita gente que vai pegar estrada agora com o preço da gasolina nas alturas, aí fica complicado, né, para muita gente. Obrigado, Luiz. E falando em São João, o troféu Zelito Miranda chega à 6ª edição. Olha só, a competição elege as melhores canções do São João da Bahia. A escolha das faixas foi feita pelo curador do troféu deste ano, o cantor Del Feliz, que é o maior campeão do prêmio. Cadu Brandão, editor-chefe do portal iBahia, e Maurício Habib, coordenador das rádios da Rede Bahia, também participaram da escolha das músicas. Agora é a sua vez. Chega lá no nosso portal g1.com.br/Bahia, vote e ajude a escolher a música do São João aqui do nosso estado. Agora as notícias do futebol com Danilo Ribeiro, que traz agora essas e outras informações sobre o Vitória, que se classificou para a final da Copa do Nordeste. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia, meio-dia. O Vitória está na final da Copa do Nordeste, goleou no Barradão por 6-2 e ontem venceu o ABC fora de casa. Lembra que eu tinha dito que o rubro-negro poderia perder por até 3 gols para que mesmo assim se classificava? Mas, na verdade, o Vitória venceu e isso significa bastante porque o segundo jogo da final, a grande decisão, vai ser disputada no Barradão e o rubro-negro vai enfrentar a equipe do Fortaleza, que tinha perdido para o Sport por 2-1 na partida de ida lá no Ceará e ontem, fora de casa, venceu por 2-0. Vai ser o reencontro do Vitória com o Thiago Carpini, que é o treinador do Fortaleza. Simbora com os gols da partida. O ABC abriu o placar ali aos 16 minutos do primeiro tempo. Marinho cobrou falta e Natan Mendes desviou. E aí, no finalzinho da primeira etapa, o próprio Luiz Fernando acabou fazendo 2-1 para o ABC. No segundo tempo, jogada de Tarzi ali, Baralhas acabou empatando. Igor Bahia, 3-2. Aí Fabre, bastante emocionado depois do gol, acabou fazendo 3-3. E Eric, de pênalti, 4-3 para o Vitória, soberano nas semifinais, nenhuma dúvida do merecimento. Agora imagine como é que vai estar o Barradão na grande decisão. Primeira partida lá no Castelão em Fortaleza, segunda partida no Barradão. Esses jogos vão acontecer depois da Copa. E mais detalhes eu trago daqui a pouco no Globo Esporte, que tem também o Bahia. E a seleção brasileira foi constatada uma lesão grau 2 em Neymar. E aí, como é que fica? Te digo já no GE. Cheiro! Até daqui a pouco então, Danilo. Olha só, 175 aves foram reintroduzidas à natureza hoje. Os animais silvestres foram resgatados pela Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco. As aves foram reintroduzidas à natureza em uma área de preservação ambiental com incidência das espécies e viabilidade de água e alimentos.
A soltura começou durante a madrugada. Foram libertadas 175 aves. As aves soltas passaram por uma avaliação com exames, alimentação e todo o manejo correto para serem liberadas para a soltura, por estarem em condições ideais de sobreviverem sozinhas na natureza. Muito emocionante poder ver esses animais voltando à liberdade depois de tanto sofrimento, depois de passarem por situações de maus tratos, né? Só que para a gente chegar até a soltura é feito todo um processo com a equipe de médicos veterinários e biólogos, para que a gente pudesse avaliar a saúde geral desse animal, o comportamento desse animal, a integridade física dele, para que ele, estando apto, possa ser trazido de volta à natureza, né? 12h50, para você que chegou agora no Bahia Meio Dia, veja o que foi destaque na região norte nesta quinta-feira. Tiago Santos. Oi, Lisboa. Pois é, desde ontem a gente está acompanhando essa operação que foi deflagrada pelo ICMBio, juntamente com a Polícia Federal, o INEMA e a Polícia Militar, e que ocasionou aí na transferência de 69 ararinhas azuis e 2 maracanãs do criadouro, né, de Curaçá, aqui no norte baiano, para um espaço de convivência, um espaço de preservação que fica em Petrolina, no estado do Pernambuco. Essa operação deflagrada pelo ICMBio foi motivada aí após a identificação de mais de 30 aves que foram diagnosticadas lá no criadouro com circovírus, que é uma doença que não tem cura e que pode ocasionar, né, a morte dessas aves. E é justamente para preservar os demais animais que testaram negativo, né, para essa doença que o ICMBio então esteve realizando ontem essa operação no criadouro da cidade. São 105 aves, eram 105 aves que estavam nesse criadouro, sendo 103 ararinhas azuis e 69 ararinhas foram justamente trazidas aqui para Petrolina, porque as demais testaram positivo para o circovírus. Segundo o ICMBio, essa medida ela foi necessária justamente para salvaguardar a vida, né, das outras ararinhas que testaram negativo para a doença. É uma forma de garantir o bem-estar delas e para que posteriormente elas possam voltar, né, ao programa de reintrodução das ararinhas azuis. As outras que foram diagnosticadas positivo, né, para essa doença, infelizmente elas não vão mais poder voltar à natureza. Diante dessa situação, pedimos um posicionamento ao criadouro da ararinha azul lá de Curaçá, que através de nota disse para a gente, né, que recebeu com perplexidade essa ação realizada ontem pelas autoridades ambientais. Disse que desde o início das medidas de enfrentamento ao circovírus na região, nenhuma ave veio a óbito e que durante todo o período de acompanhamento, né, esteve realizando aí o acompanhamento sanitário permanente com protocolos de biossegurança, manejo e bem-estar animal. O criadouro disse que a operação realizada ontem compromete diretamente a continuidade operacional do programa de conservação, mas disse que está à disposição das autoridades a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários. É uma operação que, segundo o ICMBio falou para a gente, deve continuar, deve ter outros desdobramentos e a gente vai seguir acompanhando por aqui. Lisboa. Obrigado, Tiago, pelas suas informações, reforçando que essa doença não atinge nós humanos, tá, gente? Obrigado, Tiago. Hoje é o último dia da expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro em Orolândia, um projeto educativo itinerante que traz ideias sobre o futuro de um jeito totalmente lúdico. O projeto conta com uma carreta que está estacionada em uma praça no centro de Orolândia. Transformou a rotina de meninos e meninas da cidade. E os peixes e os rios estão ameaçados. Foi por meio de um espetáculo teatral que essas crianças foram introduzidas ao mundo, onde a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade caminham lado a lado. A expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro chegou a Orolândia pela primeira vez.
Uma experiência imersiva que combina teatro, oficinas interativas e muito aprendizado. Isso é uma aula muito interessante, pois aprendemos tudo que não aprendemos na escola. E vamos para cima, meninas curiosas, mulheres com futuro. As sessões da expedição acontecem nesta carreta especial. A programação em Horolândia começou na última terça e vai até hoje, com foco em crianças e adolescentes da cidade. Que leva de uma forma educacional e cultural, inspiração para as meninas, inspiração para que elas vejam novas possibilidades de atuação profissional, que são as carreiras do futuro, dentro das áreas de ciências, de tecnologia, engenharia, matemática e também nas áreas de sustentabilidade, que é a economia verde. Então a gente traz uma peça teatral que fala sobre preservação ambiental e como essas carreiras elas impactam diretamente na preservação. E depois a gente tem experiências com algumas estações que trazem conceitos de tecnologia, inteligência artificial, óculos de realidade virtual. O objetivo do projeto também é ampliar o repertório dos alunos em carreiras que ainda não contam com muita participação feminina. E esse estímulo tem ligação direta com a realidade do município, que tem se destacado com o avanço de grandes empresas de energia renovável. As escolas municipais já trabalham a robótica com os estudantes e essa integração com a carreta só faz o interesse crescer. A nossa cidade tem as empresas de energias renováveis que chamam muita atenção dos nossos estudantes. E nós trouxemos a robótica educacional para essa cultura digital. Então, quando veio a proposta de trazer o projeto, nós achamos que super casou com o que a gente já faz no município. Porque esse projeto, ele justamente incentiva para as profissões do futuro, que tem a ver com engenharia, matemática, tecnologia. Como a ideia do projeto é despertar a curiosidade sobre o futuro, a tecnologia é uma grande aliada. Nessa experiência com a realidade virtual, a imaginação dos estudantes ganha asas e voa para bem longe daqui, em direção ao espaço. A viagem tecnológica mudou a perspectiva das crianças. Os óculos e os controles utilizados para navegar proporcionaram uma experiência única. Foi muito bom, eu vi o mundo embaixo, tipo que eu estava voando, foi uma experiência muito legal, eu amei. Vi o espaço, eu descobri que é muito legal lá, eu adorei, eu gostei muito só. E tu já tinha imaginado ir no espaço? Não. E gostou? Sim. Depois dessa expedição com tantas aventuras e descobertas até no espaço, a consciência das crianças desperta de que o amanhã do nosso próprio planeta depende das atitudes de hoje. Eu vou levar muita experiência, como foi aqui, vou ver como é o mundo, vou tratar muito bem, não jogar lixo no mato, cuidar muito bem do mundo, tratar as coisas, tratar todo mundo bem. E sobre a experiência é muito boa. No futuro pode ter mais experiências, que pode ter realidade virtual, que pode ensinar a fazer uma mini faculdade. Certo ele. Começou hoje a tradicional vaquejada na cidade de Formosa do Rio Preto. Pela manhã teve bênção dos vaqueiros, início da corrida com a categoria profissional. À tarde, a partir das 4 horas, tem outra rodada de corrida com a categoria amador. À noite tem a programação cultural com a apresentação cultural de um grupo de dança e desfiles da Miss e da Mister Vaquejada 2026. Em seguida, no palco principal do Parque Major Leopoldo, tem os shows de Natanzinho Lima, Neto Brito e Kiko Cigano. A vaquejada segue até o próximo domingo e até lá ainda tem shows de Amado Batista, Felipe Amorim e Maiara e Maraísa. E olha só, hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. Em Barreiras acontece o mutirão de mamografia de rastreamento com atendimento voltado para mulheres entre 50 e 74 anos. Carlos Augusto fala ao vivo agora do Centro de Especialidades Leônidas Aires de Almeida e traz os detalhes agora para a gente, não é isso, Carlos? Isso, exatamente, Lisboa. Eu estou aqui porque a unidade móvel de saúde foi trazida para cá. Olha aí, o Matheus está mostrando. É aqui que as mulheres estão se submetendo aos exames. E o legal é que tudo é pré-agendado, tá? Não existe necessidade de ficar esperando na fila, porque os agendamentos são feitos e aí todo mundo pode ser atendido sem nenhum problema. Olha as meninas aqui trabalhando, né? Fazendo o trabalho de seleção das pessoas que vão ser atendidas lá dentro. Infelizmente, a gente não pode entrar
agora, porque tem mulheres sendo atendidas e aí por uma questão de respeito, de intimidade também, a gente não vai mostrar. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Até quando que vocês vão fazer os exames aqui de mamografia de rastreio? Ficou até o dia 15 de junho. Está tudo funcionando tranquilo, sem problema? Tranquilamente, graças a Deus. E super importante que as mulheres venham, né? Sim, a adesão é extremamente importante para as mulheres virem para fazer o controle, né? Identificação precoce também se haver ou não câncer de mama. Como é que é seu nome? Neuza. Neuza, muito obrigado pela gentileza, tá? Ao vivo no Bahia Meio Dia. E aqui, ó, são as mulheres que vão ser atendidas, né? Estão aguardando nesse horário do meio-dia. Vamos conversar aqui com uma senhora, né, que já está aqui esperando para ser atendida. Bom dia, ou melhor, boa tarde, né? Eu não almocei ainda, acho que a senhora já. Por que a senhora veio fazer o exame? Porque é necessário, né? A gente fazer esse exame todo ano, né? E por a saúde mesmo, para a gente manter essa saúde em ordem. E foi difícil para fazer o agendamento? Não foi difícil. E a senhora faz todos os anos? Todos os anos. Incomoda, dói? Conta aí pra gente. Não dói nada. Pelo menos eu não